mas sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro culto de mulheres de 2024. Esse é um ano muito apropriado para você receber muitos testemunhos em Deus, muitas vitórias e viver o sobrenatural. Esse é o ano da presença. E vocês sabem que quando a gente é intencional, a gente tem muitos mais resultados, não é verdade? Quando a gente prepara um jantar, mas quando a gente é intencional, quando a gente tem a intenção de agradar a quem a gente está recebendo, com certeza a mesa fica mais bonita, a comida fica mais saborosa, não é verdade? E a gente percebe muito mais quando a gente está atenta. Você já reparou que quando você está grávida, você começa a ver, de repente, um monte de mulheres grávidas também? Ou então, você não tinha carro e, de repente, você compra um carro e parece que todos os carros que você vê, todo dia você vê vários carros da mesma marca que o seu, do mesmo modelo. Na verdade, é porque os seus olhos estão mais atentos. Então, que esse ano, você e eu, possamos estar focadas na presença de Deus. Porque, com certeza, nós viveremos o sobrenatural. Amém? Eu fiquei muito feliz em chegar aqui. E eu sempre me sinto muito bem quando eu estou rodeada de mulheres. Porque eu sinto que eu estou no lugar certo. Eu sinto que eu estou no centro da vontade de Deus para a minha vida. Eu sei que o meu propósito está, assim, totalmente relacionado com mulheres. Então, quando eu estou com vocês, quando eu vejo a igreja cheia de mulheres, meu coração se alegra. E eu sei que eu estou cumprindo o meu propósito, eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. E mais ainda quando eu vejo que nós estamos desfrutando da presença do Senhor, estamos sendo curadas, estamos sendo ministradas, estamos sendo transformadas, estamos em comunhão com as nossas irmãs. E hoje, quando eu cheguei aqui, uma irmã veio falar comigo e contando um testemunho. Ela falou: pastora, lembra que no ano passado, quando eu fui falar com você, ela estava chorando naquele dia. E ela falou assim: olha, passou tão pouco tempo. E o meu marido aceitou a Jesus. Ele vai participar do Impacto na semana que vem. E ele vai ser batizado. E ela falou assim: no meu propósito de vida, o meu primeiro pedido, Deus já realizou. Glória a Deus por isso. Esse é um exemplo de que ela está sendo intencional. Às vezes a gente faz o nosso projeto de vida e guarda, não sabe nem aonde. A gente chega no fim do ano que você vai pegar de novo e fala: meu Deus, eu coloquei isso e Deus cumpriu, né? Mas por que não ser intencional e deixar num lugar onde você vê? E todas as vezes que você for orar, seja intencional. Coloca diante do Senhor, pede para o Pai, porque Ele tem prazer em nos abençoar. Amém? Hoje eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de ser a mensageira dessa noite. Então eu estou aqui como um canal, como um instrumento para transmitir para vocês o que Deus ministrou no meu coração. E minha oração é que Ele fale com vocês tanto quanto Ele falou comigo. E eu quero agradecer também ao nosso pastor, meu amor. Vocês sabem que ele é o meu maior incentivador. Ele é aquele que me dá aqueles empurrõezinhos assim, para eu não sair da brecha, para eu continuar assim disponível, para que o Senhor possa me usar. Então eu quero agradecer a Deus pela vida dele. Eu acredito que ele está acompanhando o nosso culto online. E agradecer a Deus pela vida de cada uma de vocês e das mulheres que também estão participando online. Amém? Antes de ministrar a palavra, eu quero que vocês assistam comigo um videozinho de 4 minutos. Um segundo, por favor. Ok, olá. 2 minutos, obrigado. Olá, boa tarde. Criamos uma falsa vaga de emprego e anunciamos em sites e jornais. Depois realizamos entrevistas reais. Olá, muito prazer. Já foi entrevistada à distância? Não. Ok, para começar vou falar um pouco sobre a vaga. Não é uma simples vaga, é talvez a função mais importante. O título que estamos usando é Diretor de Operações. Mas na verdade é bem mais que isso. As responsabilidades e os requisitos são bem extensos.
A primeira categoria de requisitos seria mobilidade. A vaga requer que você trabalhe de pé, quase sempre ou até o tempo todo, constantemente de pé e se inclinando, sempre fazendo esforços físicos com alto nível de resistência. É muita coisa. Mas quantas horas? 135 horas semanais ou ilimitadas. Enfim, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É claro que às vezes podemos nos sentar um pouco, não? Fazer uma pausa? Não. Não há pausas disponíveis. E isso é legal? Sim, totalmente legal. Certo, então não tem almoço. Você pode almoçar, mas só quando o associado já almoçou. Ou acho um pouco intenso. Isso é loucura. Esta função requer excelentes aptidões de negociação e interpessoais. Buscamos alguém com formação em medicina, finanças e artes culinárias. Deve exercer várias funções. O associado exige atenção constante. Às vezes precisa estar com o associado a noite toda. Trabalhar bem em espaços caóticos. Se você tinha vida, vai abrir mão dela. Sem férias, aliás, o Natal, o Ano Novo, Carnaval e feriados, a carga de trabalho sempre aumenta. E sem perder o bom humor. Isso é quase cruel. É quase que parece uma piada de muito mau gosto. E quando é hora de dormir? Não dá tempo de dormir. A dedicação é quase total, exatamente. 365 dias por ano? Não, é desumano. É uma insanidade. Os vínculos que você cria e a satisfação que obtém ao ajudar o associado são incomensuráveis. E vamos falar do salário. A remuneração é de absolutamente nada. Não. Ninguém faz isso de graça. E se eu disser que há quem cumpra essa função agora? De fato, bilhões de pessoas. Mães. Certo. Mães. Diretor de operações, também chamada mãe. E cumprem todos os quesitos, não é? Oh, meu Deus. As mães são tudo. Sem salário, 24 horas, sempre disponíveis. Agora pensei na minha mãe. Muito obrigada por tudo que faz. Sei que parece que não aprecio, mas valorizo demais. Mãe, quero agradecer por tudo que você faz. Eu te amo demais. Você esteve comigo nos altos e baixos. Minha mãe é maravilhosa. Maravilhosa. Uma salva de palmas a todas as mamães. Eu já assisti esse vídeo algumas vezes, mas eu sempre me emociono. E é verdade. É bem desse jeitinho, não é mesmo? O tema da mensagem é Mães para essa geração. Você já ouviu aquela frase, a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo? É uma frase de William Ross Wallace e ela fala da importância do papel das mães e do poder de influência que uma mãe tem na vida de um filho. E uma pessoa pode sim transformar o mundo. E a maior prova disso é Jesus, que dividiu a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. E não é à toa que o diabo ele quer matar as crianças ainda no ventre, porque ele sabe do poder que há, né, no cumprimento do propósito pessoal na vida de cada ser humano. Cada pessoa que nasce na Terra tem um potencial de trazer transformação no mundo, de fazer realmente uma grande diferença na sua geração. E hoje eu quero falar das mães. Mães naturais, de sangue, mães do coração, mães espirituais. O amor de uma mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Aquele versículo em Isaías 49:15, que diz assim: haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama
e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Emocionalmente falando, uma mãe até pode esquecer. Na verdade, ela não quer se lembrar, se ela não ama aquele filho. Mas fisicamente falando, é impossível uma mãe que amamenta esquecer do filho. Porque o nosso organismo, se você já teve bebê, já amamentou, você sabe que o seu organismo vai te lembrar que está na hora do bebê mamar. Você vai sentir dor, e se você não quiser dar mamar, você pode ter febre, seu seio vai começar a empedrar, o leite vai começar a empedrar, você pode ter mastite, você pode ter complicações sérias, você pode até precisar fazer uma cirurgia. Então, não é possível que uma mãe, uma lactante, esqueça do seu filho, mas Deus diz que ainda que uma mãe esquecesse do seu filho, Ele não se esqueceria de nós. Então o amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor e do cuidado que Deus tem por nós. E a Bíblia menciona todo tipo de mães. Tem até aquela história trágica de 2 mães prostitutas que se apresentaram diante do rei Salomão. E uma mãe falou assim que ela notou que durante a noite, quando ela acordou, o filho dela estava morto. E ela trocou o bebê com a mãe, a colega dela, que elas moravam na mesma casa. E ela trocou o bebê, pegou o bebê vivo para ela e deixou o bebê morto com a outra. E as duas estavam brigando, dizendo, não, o filho vivo é meu. E a outra dizia, não, o morto é seu, o vivo é meu. E elas foram diante do rei para que ele julgasse a causa dela. E o rei, com muita sabedoria, pediu uma espada e falou que o bebê seria cortado ao meio. E aí, uma delas falou, ele não vai ser nem meu e nem seu, pode cortar. Mas a mãe verdadeira falou, por favor, rei, não corte o bebê, pode dar ele vivo para ela. Então o rei soube quem era de verdade, a mãe daquela criança, e deu o bebê vivo para a mãe dele. E o amor de mãe é um amor incomparável, é um amor sacrificial, é um amor altruísta, que sempre coloca o filho em primeiro lugar. E viver a maternidade é um grande desafio, independente da idade que você tenha, do lugar que você viva, das suas condições financeiras, do estágio da vida em que você esteja. Mas também é um grande privilégio poder gerar uma vida, poder trazer uma vida ao mundo. E hoje nós vamos refletir sobre algumas mães importantes na história da humanidade. E nós vamos começar com Eva. Eva foi a primeira mulher e mãe da humanidade. Dizem que ser mãe é padecer no paraíso, Vocês já ouviram esse ditado. E é maravilhoso, mas não é fácil. Então é como rapadura, É doce, mas não é mole, não. Mas Eva, ela não padeceu no paraíso. E sim, ela padeceu fora. Ela foi expulsa do paraíso. Para ser mãe, Ela padeceu depois de ter sido expulsa do paraíso. E Eva, como mãe, não teve ninguém para lhe ensinar como ser mulher, como ser esposa, como ser mãe. E depois ela ainda foi sogra, foi avó, ou seja, ela estreou tudo, Ela foi a primeira mulher. E todas nós temos mulheres que nos ensinam, que nos inspiram. Eu imagino como foi difícil para Eva, porque ela já nasceu grande e ela já nasceu para ser esposa de Adão, Então ela não tinha uma referência de mãe. Ela não tinha uma referência de família. Ela não tinha referência do que era ser esposa. Ela não tinha nenhum exemplo de uma figura feminina para ela olhar, para ela seguir, para ela se espelhar. Eu gostaria de ler com vocês o texto em Gênesis 2, versículo 4, versículo 18 e 21 a 23. Nós podemos acompanhar na tela também. Que diz assim, Gênesis 2, 4.
Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E Gênesis 3:20 diz: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Então Eva vivia num lugar literalmente perfeito, o paraíso. Mas nem o lugar perfeito estava isento da tentação. E ela caiu na armadilha do diabo. A história vocês conhecem. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Foram expulsos do jardim. E fora do paraíso, com as consequências do pecado, com a separação de Deus, além da culpa, da vergonha, do medo, Eva se tornou mãe. E uma das consequências do pecado foram as dores de parto. O versículo 16 diz que a mulher, Deus declarou: multiplicarei grandemente. Como se não bastasse multiplicar, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, e com sofrimento você dará à luz filhos. Sempre que eu vou visitar alguma mamãe que acabou de ganhar neném, eu brinco assim: lá no céu a gente pega Eva, né? E Eva não tinha a quem culpar. Eva não tinha ninguém para falar. E depois lá no jardim, quando ela comeu do fruto, ela culpou a serpente, vocês lembram, né? E o homem culpou a mulher porque ele comeu do fruto. E nesse momento de dor para ser mãe, Eva não tinha ninguém para culpar. Era ela mesma. Era a consequência do pecado dela. Era a consequência das escolhas dela. E ela deu luz aos seus filhos sozinha. A Bíblia diz que Eva declarou que com o auxílio do Senhor, ela deu à luz os filhos. Então nem Adão ajudou ela estava literalmente sozinha. E eu fiquei pensando, eu nunca tinha parado para pensar, mas eu fiquei pensando, ela sendo a primeira mulher e não tendo referência nenhuma de nada. Quando ela engravidou e começou a sentir os sintomas, começou a ver a barriga dela crescendo, ela nem sabia que ela ia ser mãe. E a barriga dela não parava de crescer, não parava de crescer. A gente sabe que são 9 meses, são 40 semanas. Eva não sabia quando que aquela barriga ia parar de crescer, quando que ia nascer aquele bebê. Ela estava literalmente sozinha, sem nenhuma referência. E foi assim que a primeira mãe que existiu na terra surgiu. Ela teve que aprender tudo sozinha. A gente fala, né, que quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? E Eva viveu isso, literalmente. E sem nenhum conforto, sem eletricidade. Ela tomava banho no rio, no lago, não sei aonde, né? Sem um enxoval adequado, sem produtos de higiene, sem fraldas descartáveis. Hoje a gente tem tanto conforto, tem tanta praticidade. Imagina como é que foi na época que Eva se tornou mãe. Mas essa mãe, ela deu o melhor de si. Ela enfrentou a maternidade sem experiência, sem os conselhos, sem o auxílio de outra mãe. E como todas as mães de primeira viagem, com certeza, ela se sentiu inadequada, incapacitada. E também foi a primeira mãe a experimentar a dor de perder um filho.
perder um filho é uma dor, eu não sei, né? Nem imagino como é que seja essa dor. Mas é uma dor tão terrível que não tem nem nome para essa dor, né? Filhos, quando perdem os pais, se tornam órfãos. Quando o cônjuge perde, né, seu marido, sua esposa, ele se torna viúvo, viúva. Uma mãe, quando perde um filho, não tem nem nome. Tamanha dor. E ela experimentou essa dor. E eu imagino que a culpa que ela sentiu e ainda mais indagações pesaram sobre a vida dela. Porque o diabo, ele não tem dó de ninguém. Ele não poupa ninguém. Ele só sabe roubar, matar e destruir. E Eva inaugurou muitas emoções positivas e negativas na maternidade. Eu tenho certeza que Eva não se via assim, ela não conseguia se enxergar assim. Mas você vai concordar comigo que Eva era uma mãe forte, uma mãe resiliente, uma mãe destemida, uma mãe desbravadora. E aqui com Eva nós aprendemos um princípio importante. Que há um fator divino dentro de você. Quando nós geramos uma vida, quando nós nos tornamos mães, há um fator divino, há algo do céu dentro de nós. Porque gerar a vida é algo divino. Só Deus tem poder de dar a vida. O Criador nos fez. E quando você é mãe, Deus divide um pouquinho desse poder de criar, de gerar uma vida com a mãe, com a mulher. E também não tem como pensar nas mães da Bíblia e esquecer de mencionar Ana. Ana é a segunda mãe que eu gostaria de mencionar aqui. Ana foi a mãe que gerou sonhos, que gerou os anseios dela, lutou as guerras dela de joelho. Ela perseverou em oração. Ela foi uma mulher de fé. Foi um grande exemplo de fé para todas nós. A história dela mostra que ter fé em Deus, porque ela era uma mulher de fé, não nos isenta de viver aflições, tribulações, circunstâncias difíceis. Mas ter fé muda completamente a forma como a gente reage a essas circunstâncias. A forma como a gente reage às dificuldades, aos desertos que a gente enfrenta, às perseguições, às calúnias. Ana tinha um diagnóstico de esterilidade, o que na época era considerado um castigo de Deus, uma maldição, né? Era uma desonra para a mulher. E além dessa decepção, ela ainda viveu numa época que era muito comum os homens terem várias esposas, principalmente se a esposa que ele tinha não dava filhos. Então a Bíblia diz que Eucana amava Ana, mas provavelmente pelo fato dela ser estéril, ele se casou com Penina. E Penina teve vários filhos. E Penina irritava a Ana, pegava no pé dela, a ponto de que Ana estava deprimida. Ela não comia, ela chorava. E ela era constantemente humilhada, desprezada pela rival dela. A Bíblia diz que Penina ela agia como uma rival com Ana. Em 1 Samuel 1, 6 e 7 diz: e porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. E isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. E ela chorava e não comia. Então isso aconteceu por anos. Entrava ano, terminava ano, e nada de Ana engravidar. E Penina, cada ano, tinha um filho. E a cada ano que Ana ia adorar e sacrificar o Senhor, Penina judiava, massacrava ela. Pensa, as duas iam juntas à casa do Senhor e a sua rival provocava ela, humilhava ela. E o que a medicina ia poder fazer por Ana?
O que o esposo dela, por mais que amasse ela, poderia fazer? Mas ela soube buscar o socorro no lugar certo. Ela soube buscar o socorro dela aos pés de Jesus. E numa dessas idas, ela se derramou na presença de Deus. Chorou, orou. Vocês conhecem a história de Ana. E muitas vezes, mesmo no lugar certo, fazendo a coisa certa, você pode ser julgada, você pode ser acusada, mal interpretada, como ela foi. Porque o sacerdote Eli achou que ela estava embriagada. Mas ela não se ofendeu. Porque ela sabia que ele não sabia o que ela estava vivendo. Ele não estava entendendo que ela estava ali se derramando na presença de Deus. Mas ela orou com fé e ela sabia que Deus estava ouvindo a oração dela. E quando ela se derramou humildemente diante da presença do Senhor, e não só orou, mas entregou tudo aquilo que estava angustiando o coração dela. Quando ela entregou nas mãos de Deus, ela se levantou diferente. A Bíblia diz que o semblante dela mudou. Ela já não era mais aquela Ana deprimida, triste, amargurada. Ela levantou diferente. Ela realmente entregou e descansou. Ela teve fé. E Deus nos deu armas espirituais. E muitas vezes a gente esquece de usar essas armas. A gente sabe que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue. Mas às vezes a gente discute com as pessoas como se fosse algo pessoal, carnal e não espiritual. Quantas vezes o seu filho pode estar envolvido com o que ele não deve, e ao invés de você recorrer ao único recurso que realmente está disponível para você e que ninguém pode tirar de você, que é a oração, você não ora, você abre mão dessa arma poderosa que você tem. E às vezes a gente diz que ora, a gente diz que confia, a gente diz que tem fé. Mas as nossas atitudes, as nossas palavras e até o nosso semblante dizem o contrário. Então você, mãe, seja de filhos naturais, seja de filhos espirituais, enquanto os seus filhos são novos, são bebês, são pequenos, sim, é sua responsabilidade nutrir, ensinar, aconselhar, confrontar, encorajar, instruir. Mas vai chegar o tempo que eles vão ter que dar conta das próprias escolhas que eles fizerem. Vai chegar o tempo que o relacionamento deles com Deus é individual e já não depende mais de você. E você vai ter que escolher se as suas lutas vão te tornar uma pessoa amarga, deprimida, para baixo. Ou se você vai estar ainda mais motivada a buscar em Deus, buscar em oração pelas suas vitórias. Pelo milagre que aos seus olhos é impossível. Pelo milagre que talvez na medicina é impossível. Ana, diferente de Sara, a esposa de Abraão, ela nos ensina a não querer resolver os dilemas com as nossas próprias mãos. Mas sim entregar tudo em oração diante de Deus, clamando por um milagre, por algo que é impossível aos seus olhos, por algo sobrenatural, sobre-humano, extraordinário, por algo que você não pode fazer. E nós sabemos que Ana alcançou o favor de Deus, e ela teve Samuel, que foi um dos profetas mais relevantes do Antigo Testamento, e teve mais 5 filhos. E se você tiver a fé de Ana, você também vai poder adorar ao Senhor como ela. Dizendo, como ela disse em 1 Samuel 2, de 1 a 2. Lindo a declaração dela. Ana disse: meu coração exulta no Senhor. No Senhor a minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Aleluias. E talvez Ana,
como mãe, não se enxergasse assim. Mas ela era uma mãe madura, uma mãe perseverante, uma mulher de fé, uma mulher temente a Deus. E o princípio que Ana deixa pra gente é de que ser mãe começa no coração. Passa pela declaração e depois se torna real, depois se concretiza. Um estudo mostra que as mulheres que fizeram um aborto, elas fizeram esse aborto porque aquela gestação aconteceu sem que o coração delas desejasse. Então, se não começar no coração, se esse amor não começar no coração e não passar pela declaração como Ana fez, dificilmente vai se concretizar. E a terceira mãe que eu gostaria de mencionar é Maria, mãe de Jesus. Maria, a mãe mais importante que já passou na terra, não por ela, mas pelo filho que ela gerou, o Filho de Deus. Ela foi escolhida para ser mãe do Filho de Deus. Essa jovem virgem gerou o Salvador da humanidade. E em Lucas 1, 26 a 38, relata esse encontro dela com o anjo. E diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. E o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. A palavra agraciada significa cheia de graça. Isso quer dizer que Maria era uma jovem comum, era uma mulher comum, como você e eu. Maria em si não tinha nada de extraordinário, mas ela recebeu graça de Deus. Graça é favor imerecido. A jovem Maria, ela foi desafiada a viver o sobrenatural. Ela viveu o que a ciência não pode explicar. Não existe nenhuma outra mulher que viveu o que Maria viveu, de engravidar do Espírito Santo. Uma virgem que ficou grávida do Espírito Santo, porque ela aceitou se submeter aos planos de Deus, independente das consequências que isso traria para a vida dela, porque ela estava noiva. Naquela época, os historiadores dizem que Maria deveria ter entre 15 e 16 anos. Ela era muito jovem. Mas naquela época era normal, nessa idade, as jovens já estarem casadas e poderiam ser mães. O que não era normal era uma jovem solteira ficar grávida. E Maria ainda era noiva.
mas ela aceitou. Independente das circunstâncias, independente das consequências, independente do que a sociedade ia falar, independente do relacionamento dela com o noivo dela, se ia terminar, se não ia terminar, independente da família dela, ela aceitou se submeter, ela se colocou como serva. Porque apesar de tão jovem em idade, ela mostrou ser tão madura na fé, no relacionamento dela com Deus. O amor de Maria por Deus, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, fez com que ela colocasse tudo, absolutamente tudo, em segundo plano. A reputação dela, os sonhos dela, o futuro dela, tudo. Ela colocou tudo em segundo plano. Então nós podemos afirmar que Maria foi uma mãe sábia, uma mãe corajosa, uma mãe obediente, uma mãe submissa à vontade de Deus acima de todas as coisas. Acima da vontade dela, acima dos sonhos dela, acima dos planos dela. E assim como Maria, uma jovem improvável, Deus está levantando um exército de mulheres improváveis para gerar o que parece ser impossível aos olhos humanos. Mas não sozinha, não sozinhas. Quando Maria recebeu a visita do anjo e ela recebeu a notícia, ela soube através dele que a prima dela, Isabel, que era estéril, que era velha, já estava a Bíblia diz que ela já estava na sua velhice. Ela estava grávida no 6º mês. E a Bíblia também diz que Isabel, quando engravidou, ela se escondeu em casa. Ela não ficou, ela poderia, ir se exibir para as vizinhas, porque ela passou a vida inteira desejando ser mãe. Mas naquele momento ela entendeu que era tempo de se recolher. Mas o anjo avisou Maria, e a Maria foi lá para ver com os olhos dela esse milagre. Ela quis ouvir e aprender com a sua prima, que era mais velha e que estava carregando um milagre no ventre dela. Porque ela sabia que ela ia viver algo parecido. Diferente, mas parecido. Diferente porque Isabel estava vivendo um milagre, porque ela era estéril, porque ela era velha, mas ela engravidou do marido dela. E Maria engravidou de maneira sobrenatural. Mas ela também ia viver um milagre. E ela quis ficar pertinho da prima dela. Então, o que Maria nos ensina? Ela nos ensina que quando nós vamos viver circunstâncias, experiências na nossa vida, que a gente deve procurar mães espirituais que entendem o que você está vivendo, que entendem o que você carrega, que talvez já viveu o que você está vivendo e que se conecte com você. Então, que você possa permitir que esse relacionamento com uma mãe espiritual faça vocês crescerem juntas em experiências com Deus e possam também ajudar a outras mulheres. E se você entende que você é filha amada de Deus, coloque-se na brecha também para ser mãe espiritual na vida de alguém. A Bíblia diz que nós podemos consolar com as mesmas consolações que nós fomos consoladas. Então, o que você viveu serve para abençoar outras mulheres. Você, como mãe espiritual, pode abençoar filhas que talvez estejam vivendo hoje o que você já enfrentou, já venceu, ou o que você está vencendo, e você pode ajudar. Você pode dar mão para alguém e ser uma mãe espiritual, ser uma figura, um exemplo, uma inspiração na vida de alguém. E o princípio que Maria deixa para nós é que o que está dentro de você é maior do que você. Essa é uma frase que a gente sempre fala aqui, né? E a gente declara que os nossos filhos são maiores, são melhores do que nós. E aquele serzinho que não tem nem tamanho, né? Mas assim que a gente já sabe que está grávida, a gente já
muda a nossa alimentação, a gente já muda a nossa rotina, a gente já muda os nossos hábitos, nosso sono já é afetado, a gente já começa a ver mudanças no nosso corpo. Aquele serzinho que não tem nem tamanho já está determinando qual é a posição que você vai dormir de noite, se é que você vai dormir ou não, né? Muda os móveis, muda a decoração da casa. Extrai seus minerais, seu cálcio. Quando eu engravidei do Gu, eu lembro que eu fiquei tomando ferro por meses, porque eu fiquei debilitada de ferro, né? Com a Gia eu já não era mais marinheira de primeira viagem. Antes de engravidar eu já comecei a tomar vitaminas, porque aquele serzinho, ele vai sugando tudo de você, né? Tudo que ele precisa, tudo de melhor que você tem, ele vai sugando. E tudo isso ainda dentro da barriga, né? Imagina quando nasce então, né? Transforma toda a casa, transforma a sua vida, sua rotina. E o filho é para a mãe uma força motora. E para os seus filhos, sejam eles naturais ou espirituais, o seu teto é o chão deles. Você acredita nisso? Eu declaro isso na minha casa. Que o meu teto é apenas o chão, é apenas a plataforma por onde o Gu, a Gi, vão ser catapultados para o propósito deles. Os nossos filhos são muito maiores, muito melhores do que nós. E Maria nos ensina isso. Ela literalmente, ela sabia que o que ela gerou era muito maior do que ela. Nosso propósito é muito maior do que nós. E finalmente, Deus está chamando você e eu para ser como Débora. Débora é uma mulher extraordinária. Uma mulher à frente do seu tempo. Uma mulher que servia Israel como juíza, como profeta. Num período que a nação estava vivendo sob opressão, com medo, espiritualmente fracos, longe de Deus, fazendo o que não agradava ao Senhor, perdidos espiritualmente. Eu imagino que essa mulher forte, um dia ela se cansou de ver esse povo acovardado, sem esperança, como dizem Juízes 5:7. Juízes 5:7 diz assim: já tinham desistido, os camponeses de Israel já tinham desistido. Até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Ela cansou de ficar sentada como juíza e profetiza. Porque não dá para fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Débora entendeu que a nação de Israel precisava não de uma juíza, de uma profetisa, precisava de uma mãe que se levantasse, que se posicionasse. E Débora se levantou. Deus procura alguém em que Ele possa usar e não encontra. Deus procura um líder e não acha. Deus procura um profeta e não encontra. Mas Deus encontrou uma mulher. Deus encontrou uma profetisa de nome Débora. Débora entendeu que a nação precisava que ela se levantasse e se posicionasse. E olha que princípio poderoso que Débora nos deixa. Você nunca será uma mãe de êxito sem descobrir a sua própria identidade. Em uma sociedade patriarcal como ela vivia, onde as mulheres não tinham voz, ela sabia quem ela era. É tão forte o versículo, a declaração de Débora. Porque ela viu Israel não como uma nação somente, mas como uma casa cujo pai estava sendo esquecido pelos seus filhos. Cujos filhos estavam sem rumo, estavam desorientados, estavam com medo, sem direção. Estavam sendo oprimidos pelos povos vizinhos. Débora foi uma mãe trabalhadeira, uma mãe que não se conformou
com as circunstâncias adversas. Ela era forte, ela era uma verdadeira leoa. E ela sabia disso. Ela sabia quem ela era. A identidade dela estava firme, estava firmada. Ela disse, até que eu... E como se não bastasse eu, ela disse o nome dela. Até que eu, Débora, me levantei. Até que eu me pus de pé. E quando as mulheres se colocam de pé, quando as mulheres se posicionam na presença de Deus, diante dos propósitos de Deus para a vida dela, elas se transformam em colunas. Elas se transformam em mulheres que são capazes realmente de trazer transformação na geração, na geografia, na história. São capazes de mover o mundo espiritual e físico. São capazes de trazer a realidade, o sobrenatural. São instrumentos de transformação. Quando uma mãe se levanta para defender os seus filhos, sai de baixo. Porque ser mãe é ser uma guerreira. Uma guerreira que não se cansa, que não descansa, enquanto os seus filhos não estão providos de tudo que é necessário. A mãe, ela luta para dar o melhor para os seus filhos. A mãe luta para dar o que ela nunca teve para os seus filhos. A mãe luta para que os seus filhos não precisem lutar as batalhas que ela já venceu. Mães protegem seus filhos. Mães preparam seus filhos. Mães ensinam seus filhos. E a Bíblia fala em Tito 2 que as mulheres mais experientes devem ensinar as mais jovens. E aqui talvez não é só as mais velhas ensinando as mais jovens, mas sim as mais experientes. Às vezes tem mulheres jovens que têm mais experiência em certas áreas do que mulheres mais velhas. Então, Tito 2 nos orienta de que as mulheres mais experientes devem ensinar as menos experientes a maneira como elas devem viver para que a palavra de Deus não seja difamada. Não importa qual é a sua área de convergência. Não importa quais são as experiências que você tem. Sejam elas ministeriais, sejam elas no campo da sua saúde física, talvez, da sua saúde emocional. Não importa o que você já viveu, quais são as suas experiências. Deus quer usar as suas experiências para abençoar mulheres que não têm a experiência que você tem. Deus está nos chamando para nós sermos mães espirituais na vida de outras mulheres, de outras pessoas, de outras jovens. Então, até quando nós vamos ficar assim, quieta, parada, prostrada, sem fazer nada? Todas nós temos algo precioso para compartilhar, para acrescentar na vida de alguém. Todas nós temos. A sua família precisa de você, a sua casa precisa de você, seus amigos precisam de você, a igreja precisa de você, o reino de Deus precisa de você. Deus está contando com você. Levante-se como Débora, coloque-se de pé, seja um vaso, seja um instrumento nas mãos de Deus. Se posicione. Eu tenho uma notícia para você. E não é minha, está lá na Bíblia. Foi Jesus que disse, em Mateus 12:50. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Se você está fazendo a vontade de Deus para a sua vida, você é mãe de alguém. Você já é mãe de alguém. Se você está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, você já está exercendo esse papel na vida de alguém. Amém? Você acredita nisso? Se você acredita nisso, se coloque de pé. Eu vou chamar aqui a pastora Débora, que vai estar orando, com as pastoras também. Eu queria pedir para as pastoras virem aqui na frente. Todas as pastoras.
pastoras de rede. E nós vamos estar orando. Porque Deus está levantando, nessa noite, um batalhão de mães espirituais para abençoar outras. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Que palavra poderosa. Nessa mesma sintonia daquilo